Então, vamos lá apresentar aqui para vocês a classe ArrayList da linguagem Java, né? É a classe que é uma matriz redimensionável. Então, a vantagem de se usar a classe ArrayList em relação a usar uma estrutura como um array, um vetor ou uma matriz, né, em Java, é que a ArrayList permite um objeto redimensionável. Você pode aumentar esse array ou reduzir esse array, né? Você pode acrescentar elementos novos ou você pode remover elementos dessa estrutura, tá certo? E essa classe, o seu funcionamento pode ser encontrado no pacote Java Útil, ok? Bom, então a diferença entre o array e um ArrayList é que o tamanho de um array não pode ser modificado. O ArrayList já permite. Se você deseja adicionar ou remover elementos de um array, você deve criar um novo. Já no ArrayList não é necessário criar um novo array. Os elementos podem ser adicionados e removidos de um ArrayList sempre que você quiser. Nós vamos ver como fazer isso. Bom, primeiramente, nós vamos criar um objeto ArrayList, certo? Chamado carros. Nós vamos chamar esse objeto de carros para armazenar os nomes dos carros. Então, vamos ver se eu consigo copiar por aqui. Não consigo. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que encerrar essa apresentação e numa janela eu apresento e da outra eu copio os códigos fonte para ser executado no IDE, no Eclipse, né? Então vamos lá, eu vou apresentar daqui. Não é do apresentador, senão eu vou ter essa telinha aqui. Legal. Então, voltando uma. Nossa, várias, né? Vários slides. Ele foi lá para o final. Ok. Vamos então começar novamente aqui. Isso. Pronto. Qual que é a ideia então? Nós vamos ter que declarar um objeto carros. Então, eu já tenho aqui um projeto com uma classe principal, que é a classe de execução. Vamos aqui, então, declarar carros, certo? Só que o conhecimento do funcionamento aqui de ArrayList não foi importado ainda para essa classe principal. Então, nós vamos clicar aqui na classe ArrayList e vamos usar as teclas Ctrl+Shift+O. E a tecla Ctrl+Shift+O já faz uma importação automática do funcionamento da classe ArrayList e o pacote Java Útil para dentro desse nosso código-fonte, ok? O que mais? Nós já vamos aproveitar e instanciar esse objeto carros. Pronto. Então, aqui eu tenho um novo objeto carros da classe ArrayList. Ok? Lembrando aqui que está sendo usado um casting, ou seja, se eu simplesmente declarar o objeto carros do tipo string, ok? Ele não vai ser um array, ele vai ser uma variável simplesmente do tipo string. Se eu declarar carros como sendo da classe ArrayList, eu vou ter então um ArrayList de carros mais do tipo objeto, né? Então, cada elemento desse ArrayList vai ser um objeto da classe Object, certo? E nós queremos já definir que o elemento não é tão genérico assim da classe Object, que ele é já um elemento de um tipo de dado como int, como boolean, como char, e no caso aqui, string,
ok? Então a gente faz um casting aqui da classe ArrayList, só que os seus elementos vão ser do tipo string, ok? E isso é feito sempre que a gente vai utilizar a classe na declaração e na chamada do seu construtor implícito aqui, né? Default, ok? Beleza, como a classe ArrayList já está importada, é o suficiente para a gente ter um objeto do tipo carros, um objeto carros, na verdade, do tipo ArrayList, cujos seus elementos vão ser do tipo string. Legal? O que mais? Então, agora, se a gente quiser, a gente pode executar, mas não vamos ter nada aqui no console, não vamos ter nenhum resultado, pois nós não pedimos para ser mostrado nada, só foi a declaração, ok? O que mais que a gente pode fazer? Adicionar itens a esse ArrayList. A classe ArrayList possui muitos métodos úteis para adicionar elementos a ele mesmo, né? Use o método add, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses o que você quer adicionar. Então vamos lá, qual que é a ideia? Então eu vou aproveitar a declaração e adicionar alguns carros, algumas strings, certo? Então aqui na linha de baixo eu adiciono esses carros e já vou dar uma saída de dados aqui. Já vou dar um system out para a gente ver o que foi inserido, adicionado, tá? Então vamos lá, aí, e agora nós podemos executar. Pronto, então aqui quando nós mandamos mostrar o objeto carros, ele mostra em forma de elementos de um array, ok? Desses que foram adicionados. O que mais? Como que eu vou acessar um item? Bom, para acessar um item é como um array, ou seja, nós temos índices. O primeiro índice é o 0, certo? Então, nós vamos poder acessar, por exemplo, usando aqui o método get, que é pegar, na verdade, conseguir. Então, nós vamos usar o método get no seu índice 0 aqui, ó, do objeto carros, que vai nos retornar a palavra Volvo, a string Volvo, o item Volvo, certo? Então, vamos fazer isso. Executando. Pronto, aqui nós já tínhamos pedido para mostrar o array, né? E aqui somente pegando o índice 0, que é o Volvo. Vou pegar o índice 2, aqui, ó, 0 com 2, ele deverá mostrar Ford, exatamente, ok? Continuando aqui, nós podemos mudar o valor de um item. Nesse caso, nós estamos mexendo com strings, né? Então, nós podemos modificar o elemento usando o método set. E passando aqui como parâmetro o número do índice que a gente quer mudar, além do valor que a gente quer colocar no lugar do antigo. Ok? Então, é só usar o método set, em qual índice eu quero trocar o valor e o valor que eu quero sobrepor. Ok? Vamos pegar aqui, então, o código-fonte. Aqui nós estamos usando marcas internacionais, né? Então, vamos aplicar aqui porque ele não nos obedeceu ali no copiar, colar. Ponto 7. Aí, no índice 0, primeiramente, a gente vai trocar para a marca Opel, o carro Opel. Ok? E em seguida, nós vamos precisar mostrar de novo os carros. Então, eu vou tirar daqui. Na verdade, vamos deixar aqui para poder comparar os valores. Executando. Então, antes estávamos com Volvo, BMW e Ford. E a gente pediu para ir lá no índice 0 e trocar para Opel. Ok? Legal.
Bom, continuando. Agora, como que a gente remove um item desse ArrayList? Nós vamos usar exatamente o método remove, passando como parâmetro o índice do item que a gente quer remover. Vamos lá, então? Vamos pegar aqui o código-fonte para agilizar, né? E nós vamos, agora já não precisa mais desse de cima, para a gente poder fazer a comparação, vamos colocar aqui embaixo. Então aqui nós temos a mudança para Opel e depois a gente vai mandar remover esse item Opel. Executando, exatamente, ó, nós tínhamos Opel, BMW e Ford, agora só temos o BMW e Ford porque o Opel foi removido. O que mais? Nós temos como fazer isso para todos os elementos do ArrayList, né? Uma espécie de limpeza que a gente faz no ArrayList. Para isso, a gente usa o método clear. Então, vamos usar o método clear para limpar o ArrayList, remover todos os objetos, todos os itens desse objeto, na verdade. Então, aqui a gente já não vai precisar mais dele, a gente mostra aqui embaixo, executando. Então, nós tínhamos lá BMW, Ford, ok? E depois da limpeza, nós não temos mais nenhum elemento, nenhum item nesse ArrayList. O que mais? Nós temos como saber o tamanho do ArrayList, certo? Com o método size, ok? Tamanho, né? Size. Vamos pegar aqui o tamanho e simplesmente vamos retornar esse tamanho aqui, ó. Então, se a gente executar esse size aqui, ó, antes de fazer a limpeza, tá? A gente vai ter um tamanho. E depois de fazer a limpeza, a gente vai ter outro tamanho. Vamos ver esses dois tamanhos, ó. Então, aqui nós temos o tamanho 2, dois elementos, e aqui nós temos o tamanho 0, não temos elementos, né, nesse ArrayList. Ok? Como que eu posso varrer o ArrayList? O que é varrer? Varrer é passar por todos os seus elementos para realizar um processamento. Pode ser somente mostrar na tela esse processamento, tá? Então, como é que nós podemos fazer? De duas maneiras. Nós podemos usar o for, né, que é uma estrutura de repetição com controle de variável, e também o for each, que ele não tem outro nome, é o mesmo nome do for, só que o seu funcionamento que muda, certo? Então, aqui a gente define a variável de controle, que vai receber os itens do ArrayList, e aqui o objeto do ArrayList que vai ser percorrido, certo? Bom, aqui, quando a gente usa o for each, a própria variável de controle já tem o elemento, já carrega o elemento do ArrayList. No caso de utilizarmos um for, nós teremos que usar o método get para pegar o item do ArrayList no seu índice. E aí nós podemos usar a variável de controle como índice e não como o próprio elemento. Então depende de como a gente vai utilizar. Vamos pegar aqui o código-fonte para testar. Vamos lá, deixa eu ver de onde que a gente vai partir. A gente vai partir aqui, ó, da adição dos carros, ok? Então, nós temos esses dois comandos for que vão mostrar os itens do ArrayList. Vamos executar? Pronto. Então, aqui nós temos, deixa eu aumentar aqui essa janelinha, nós temos os dois fors, né? O primeiro aqui vai mostrar Volvo, BMW e Ford, e o segundo vai mostrar Volvo, BMW e Ford, só de maneiras diferentes, certo? A gente pode usar outros tipos de dados com o ArrayList. Então, vamos tentar utilizar aqui, ó, o tipo int, que vai precisar de uma classe
de invólucro, né? Como que seria esse invólucro? Uma classe que tenha métodos que possam atuar sobre dados do tipo int. E essa classe já está pronta, ela chama-se integer. Para outros tipos de dados primitivos também temos as classes invólucro, ok? Como nós vemos aqui. Mas vamos partir desse teste usando o tipo int. Então nós vamos ter que declarar de novo o nosso ArrayList. Vamos lá, apagando tudo isso aqui até o ArrayList. Olha só. Então, qual que é a ideia? Agora, o objeto meus números, que vai ser o meu ArrayList, vai conter elementos do tipo integer, certo? E isso eu declaro depois da classe ArrayList e depois do método construtor, onde tiver o nome da classe ArrayList. Ok? Aqui estou adicionando de maneira proposital números em uma ordem desconhecida, não tem uma ordem conhecida, certo? Para depois nós utilizarmos um método para mexer nessa ordem. Então aqui foram adicionados 3 números inteiros e nós vamos simplesmente mostrá-los. Executando, então eu tenho aqui um ArrayList com 10, 20 e 15 como itens, como elementos, certo? Então, a gente já viu que os métodos que a gente já viu anteriormente, eles também podem ser utilizados para um ArrayList de outro tipo que não seja string. Bom, agora é que vem essa parte de classificar um ArrayList. Outra classe útil do pacote JavaUtil é a classe Collections. A gente pode usar a classe Collection com outros métodos, né, que ajudam a manipular ArrayLists. Um deles é o método sort, que serve para ordenar, né, de maneira crescente as listas. Aqui está em ordem alfabética, mas na verdade é em ordem crescente, né? Vamos então pegar aqui o exemplo do sort. Então aqui nós esquecemos de tirar esse negrito aqui, ó. Vou tirar esse negrito porque o que está sendo colocado em evidência é a utilização do método sort da classe collections para atuar sobre um ArrayList. Então nós vamos fazer isso aqui, só que o funcionamento da classe collections não é conhecido por nosso código-fonte. Então nós vamos clicar na classe collections e usar Ctrl+Shift+O. Isso vai fazer a importação automática da classe Collections do pacote JavaUtil. E para a gente verificar o efeito do sort sobre o ArrayList, a gente manda mostrar de novo os números desse ArrayList. Vamos lá? Executando. Então aqui nós temos 10, 20 e 15, que é a ordem natural de adição dos valores, e aqui a ordem ascendente ou crescente dos valores, certo? Então, a gente tem aqui a alteração já feita dentro do ArrayList, não é só para mostrar, não. Quando a gente aplica o sort, ele muda os valores de lugar. Legal? E com isso a gente encerra a exposição aqui da classe ArrayList.